Olá, tudo bem? Estou aqui para conversar com você que é pai, você que é mãe e tem um filho adolescente. Para você também que é pai ou mãe de um filho pré-adolescente, de uma criança que está nesse processo de desenvolvimento. Eu queria chamar a atenção porque hoje muitos pais não estão conseguindo obter ou conseguiram experimentar uma realização diante desse grande projeto de vida que é a educação e a criação dos seus filhos. Os pais, naturalmente, projetam nos filhos muitas coisas boas, desejam para os filhos muitas coisas boas. E nem sempre isso acontece. O que nós estamos observando são muitos pais frustrados diante dos resultados que eles tiveram na criação e na educação dos seus filhos. Ouso dizer, pais e mães que se sentem fracassados na criação e na educação dos seus filhos. E eu quero falar sobre esse tema, eu quero pontuar isso com vocês. Primeiro, para dar a vocês pais, vocês mães, um alento, um apoio e trazendo vocês para uma outra realidade. Não fiquem dessa forma, não se sintam fracassados. E para aqueles que não querem viver, passar por uma situação tão difícil como essa, que é essa sensação ruim da derrota, eu estou aqui para isso, para tentar ajudar vocês, ajudar a não passarem por essa situação. E aqueles que já estão passando, já passaram por essa situação, que possam encontrar um apoio, uma forma, uma maneira de conseguir resolver, minimizar, dar seguimento à vida de forma a não mais ficar preso a essa situação que aconteceu. Eu farei aqui uma série de vídeos para poder abordar este tema. E espero que você permaneça comigo, para que escute o que eu tenho a dizer. Aguardo você no meu próximo vídeo, tá ok? Um abraço, até daqui a pouco. Olá, que bom que você retornou, continua aqui com a gente. A ideia é dar aos pais e às mães com filhos adolescentes, pré-adolescentes, uma sustentação, uma orientação, um apoio para que possam lograr, alcançar êxito, resultados mais positivos desse processo de educação e de criação. E para aqueles pais que vão vir, vão passar por essa fase ainda da adolescência dos filhos, quem sabe já irem se preparando melhor. O que nós percebemos muito hoje é isso, uma dificuldade dos pais serem pais e das mães serem mães. Pais com autoridade, mães com autoridade, pais seguros, convictos, mães seguras e convictas. Precisamos tornar essas referências cada vez mais importantes e principalmente com a autoridade necessária diante dessas crianças, diante desses pré-adolescentes e diante desses adolescentes. E qual que é a minha ideia? É abordar um tema extremamente crítico hoje em dia, que muitos jovens acabam entrando. É uma situação onde pais estão tendo dificuldades de poder abordar. A situação está acontecendo, a sociedade hoje permite, está muito liberal, então os jovens estão tendo experiências cada vez mais precoces, com algumas situações que há algum tempo atrás seriam inimagináveis. Imagina você, pai, mãe, quantas vezes não deve ver alguma coisa acontecendo diante de si, olhando ao redor, vendo na mídia, assistindo reportagens. Nossa, na minha época não era assim. Nossa, como era diferente na minha época. Então é um choque muito grande. Por mais que estejamos cada vez mais ambientados, acostumados com a tecnologia, com as mudanças, com aquilo que se chamou de politicamente correto, por mais que isso esteja acontecendo, muitos de nós, muitos pais, muitas mães, ainda estão vivendo um processo de adaptação. E outros, muitos por sinal, talvez não estejam conseguindo se manter firmes ou trazer consigo a sua própria essência, os seus valores, os seus princípios, para conseguirem lidar com essa enxurrada de informações, essa enxurrada de estímulos, essa enxurrada de
de ideias liberais que estão hoje contaminando, que estão hoje prejudicando e muito a formação dos nossos jovens. E eu quero falar sobre esse assunto, eu quero abordar este tema para trazer vocês pais, vocês mães, para uma realidade objetiva, para que vocês possam começar a perceber que algumas coisas ou alguns comportamentos que hoje estão aí sendo muito bem aceitos socialmente devem ser de fato criticados. Precisamos estar atentos a alguns comportamentos para não permitir que isso seja prejudicial na educação, na criação e na construção da identidade e do homem, né? Ou da mulher, que serão seus filhos. Convido vocês a pensarem nessas questões e o quão resolvidos vocês estão nesse sentido. E se vocês têm dúvidas, se vocês realmente apresentam aí internamente algumas inquietações, é para isso que eu estou aqui. É nesse sentido que eu quero colaborar com vocês. É para os pais e mães que estão realmente vivendo uma situação, um momento difícil, um momento complicado e que muitas vezes se sentem perdidos, angustiados. Eu estou aqui para conversar com vocês. A minha ideia é falar com esses pais que estão de fato interessados em serem pessoas melhores, em pais melhores, em mães melhores e assim conseguirem atuar melhor em relação aos seus filhos. E eu vou abordar isto com vocês. Eu quero abordar isto com vocês. É para esses pais que eu quero conversar. Tá bom? Essa aqui é a minha chamada para assistir o nosso próximo vídeo. E aí eu vou falar mais sobre o que podemos fazer para te ajudar neste processo, principalmente quando nós falamos hoje de comportamentos inadequados dos nossos jovens, dos nossos filhos, adolescentes e pré-adolescentes. Tá ok? Até mais. Olá, que bom que você continuou aqui comigo. Então esse é o terceiro vídeo, né? E eu quero falar sobre algo que hoje prejudica demais os nossos jovens, está prejudicando demais as nossas famílias, né? Que é a questão das drogas, a questão da maconha. Eu quero falar com vocês sobre este problema. Pais que estão hoje vivendo este problema com seus filhos, filhos que estão aí fazendo uso da maconha, filhos que estão hoje tendo comportamentos diferentes daquilo que você como pai imaginava, filhos que hoje acabam entrando nesse processo de experimentação, acabam mantendo este processo de experimentação, acaba sendo um uso, e acabam também trazendo para os pais, às vezes, essas respostas, né? De que é uma coisa natural, de que não tem problema, de que todo mundo faz uso, e os pais, diante disso, acabam até aceitando, muitas vezes sem saber de fato como reagir, muitas vezes iludidos ou até mesmo enganados por essa fala, por essa extrema falta de responsabilidade que hoje existe por parte das grandes mídias e de muitas pessoas interessadas, por exemplo, na legalização dessa substância psicoativa, dessa droga chamada maconha. Qual que é o problema? Muitos pacientes, muitas pessoas que fazem uso da maconha, num primeiro momento podem até não apresentar uma piora, né, no seu comportamento, ou até mesmo prejuízos. No entanto, já é comprovado que, em média, se demora 8 anos para um dependente químico procurar ajuda. 8 anos significa 8 anos fazendo uso de diversos tipos de drogas, e nem sempre quem faz uso ou começa fazendo uso da maconha termina ou só fica na substância maconha. Existe uma tendência das pessoas fazerem uso de outros tipos de drogas. Então, imagina, aquilo que inicialmente parecia ser inofensivo, aquilo que inicialmente parecia ser algo experimental. Ah, o meu filho está usando, mas é só uma questão de tempo, é uma fase, né? É uma resposta que os pais costumam dar. Pode não ser. Aquela história, nem todos que usam a maconha vão desenvolver problemas, prejuízos graves ou até mesmo desenvolver alguma doença. Mas todos que fazem uso da maconha têm risco, sim, de desenvolver uma doença chamada dependência química. Então, para que usar algo que vai
potencialmente trazer para a minha vida algum tipo de comprometimento mais grave. E detalhe, a maconha é uma droga, é uma substância psicoativa de abuso. Ou seja, ela pode desencadear na pessoa diversos problemas. Problemas cognitivos, problemas neurológicos, pode inclusive influenciar ou até mesmo ser um gatilho para o surgimento de doenças da saúde mental, como por exemplo a esquizofrenia. Além disso, o cérebro, né, de uma criança e de um adolescente ainda está em processo de maturação, que é o que se chama de neuroplasticidade. Então, uma substância psicoativa de abuso, ela vai interferir nesse processo de maturação, de desenvolvimento do cérebro. E com certeza isso vai alterar o funcionamento. E uma das ou duas características muito presentes em pessoas que fazem uso da maconha muito cedo é ansiedade e irritabilidade. Pessoas que fazem uso da maconha muitas vezes precisam da maconha para ficarem mais calmos e menos ansiosos, né? Mas a dúvida era: eu uso maconha para diminuir algo que já existe ou a maconha que causa? Então já existem também experiências, pesquisas que revelam que quanto maior for o uso da substância maconha, quanto maior a concentração de THC, maior a probabilidade de a pessoa desenvolver esse processo de ansiedade e de irritabilidade. Então, existem vários comprometimentos que virão acometerão o filho adolescente, a criança, né, o jovem. E o pai que planejou, que criou, que educou, que investiu a vida, né, tanta energia, muitas vezes os pais deixaram de viver seus próprios sonhos, suas próprias opções em função deste filho, se veem hoje numa situação tão difícil como essa, que é ver este filho fazendo uso de uma droga, ou amigos fazendo uso dessa droga, e esse filho sendo cada vez mais seduzido por essa possibilidade. Os pais que hoje permitem que os seus filhos façam uso das drogas, no caso da maconha, eles estão sendo omissos. E eles vão colher o fruto disso lá na frente. Eles vão sofrer as consequências disso lá na frente. Porque, querendo ou não, o pai espera, o pai deseja lá na frente ter uma recompensa por tudo aquilo que ele fez. O pai investe na educação do seu filho porque o ama e quer para ele o melhor. Só que, no meio do caminho, esse filho tem algumas experiências, tem algumas outras opções, ele opta por isto, e o pai e a mãe que fez ou vem com esse filho há 10, 15 anos acompanhando, se vê escanteado, né? Começa a ter menos autoridade, esse filho começa a não dar mais a atenção a este que sempre fez tudo por ele. Então é neste momento onde os pais se sentem mal, se sentem muitas vezes não amados, não correspondidos, não valorizados, então começam a existir esses conflitos, começam a existir esses problemas, e os pais ficam com essa dúvida: é uma questão da adolescência apenas ou não? Se houver o consumo de uma substância, se houver o consumo da maconha, você tem uma outra variável, não é mais só uma questão da adolescência, existe uma droga que está também influenciando o comportamento dessa criança, desse adolescente. E os pais precisam compreender que, sim, a maconha é uma droga que causa problemas e traz prejuízos, às vezes irreversíveis, para este adolescente. Precisamos estar atentos a isso. Os pais precisam começar a entender melhor o que está acontecendo. Esta é a minha observação, esta é a minha inquietação. Eu cansei de ver nos consultórios pacientes, pais, mães chegando sem saber o que fazer. E aí eu quero conversar com você sobre isso um pouco mais, né? Aprofundar um pouco mais isso para você entender aonde eu quero chegar e o que eu quero propor a vocês, o que eu quero trazer para vocês como ideia, né? Como resposta, como possibilidade
para te ajudar a lidar melhor com essa situação. Se você já está vivendo essa situação, eu sei o quanto isso é difícil e complicado. Mas eu também preciso que você comece a compreender isso de uma outra forma. Ampliar o seu olhar, parar de acreditar naquilo que na verdade não vai lhe trazer nenhum benefício. Eu convido você a estar comigo para começar a perceber o que é que podemos fazer para mudar essa história e você começar a ter uma mudança de comportamento para também poder atuar nisso que está acontecendo com o seu filho. Fique comigo. No meu próximo vídeo eu darei seguimento a isso que eu estou conversando com você aqui agora. Tá ok? Te aguardo, hein? Se você ficou comigo e está comigo até agora, então você não é só curioso ou curiosa, você realmente está interessado, interessada nisso que nós estamos conversando. Eu sou psicólogo, especialista em dependência química, atuo na área da dependência química há 21 anos, 11 anos destes 21 como profissional da psicologia, 10 anos como voluntário, trabalhando em comunidades terapêuticas, realizando palestras, depoimentos, cursos voltados para famílias, para a formação de grupos de muita ajuda, grupos de apoio. Eu já trabalhei numa instituição não governamental como diretor de uma regional, onde eu era responsável por cerca de 100 coordenadores de grupos, com mais de 1000 pessoas frequentando esses grupos mensalmente. Então eu tenho uma larga experiência em relação a tudo isso que se refere à droga e principalmente em relação à maconha. De 11 anos para cá, como profissional da psicologia, me especializei na área de saúde pública, me especializei na área de dependência química. E hoje, depois de 11 anos, 6 desses atuando no SUS, atuando nas comunidades carentes, trabalhando como psicólogo, atendendo famílias, eu posso dizer a vocês, o problema da maconha é um problema super sério, um problema super grave, porque nas comunidades, nas famílias, se instalou esta percepção de que a maconha não faz mal, de que a maconha é uma droga, uma erva natural. Até a palavra droga querem tirar da maconha, mas a maconha é uma droga ilícita, uma droga ilegal, é uma droga que hoje movimenta uma indústria bilionária. É uma droga que está ligada a cartéis do crime. É uma droga que está relacionada à corrupção. É uma droga que está relacionada a tudo aquilo que moralmente um pai ou uma mãe que educa o seu filho não concorda. A violência está vinculada também à maconha. E querem ou fizeram nos últimos anos com que a maconha se transformasse em algo gourmet, em algo bonito, em algo bacana, uma forma de representação da liberdade. Gente, isso é muito grave, isso é muito perigoso. E o pior, os pais muitas vezes estão aceitando essa ideia. Tem pais que aceitam a ideia porque eles também fumam maconha. Então, poxa, se é legal, se é natural, por que não o meu filho poder usar? Se não faz mal para mim, ou não fez, alguns pais, muitos falam isso, não fez mal para mim. Então meu filho pode usar. E isto está cada vez mais sendo enraizado dentro das próprias famílias. E uma forma de você destruir qualquer tipo de convicção moral, de qualquer tipo de valor, é você entrar na família e modificar na família essa percepção da realidade. A maconha, ela é hoje a substância, a droga, mais utilizada no mundo, com cerca de 200 milhões de pessoas fazendo uso da maconha. A maconha, ela traz prejuízos físicos, prejuízos sociais, prejuízos familiares e prejuízos na saúde mental. É uma droga que causa dependência química. É uma droga
que traz problemas seríssimos no desenvolvimento de uma criança, de um jovem adolescente. Nós precisamos que os pais estejam atentos a isso. Para isso, os pais precisam ser orientados. E, diante dessa questão, eu hoje, como profissional da psicologia e como especialista, encontrando muitos pais, né, que vêm procurar ajuda, depois de muitos anos, eles reconhecem o quão grave, o quão ruim foi o fato do filho ter começado a usar maconha muito cedo. Então, de tanto ver pais que chegavam até mim procurando ajuda para os seus filhos, eu comecei a perceber um modus operandi, né? uma forma repetitiva de comportamento. Os pais, sabendo que os filhos fazem uso da maconha, com 14, 13, 15, aceitavam isso, por entenderem que seria passageiro, por entenderem que não faria mal, por entenderem ou não conseguirem naquele momento ter uma posição firme em relação ao comportamento de uso do filho. O que acontece? Passam-se os anos, e aquilo que nós conversamos no vídeo anterior, né? Aquela resposta que o pai quer, ou que a mãe espera desse filho quando chega nessa fase da adolescência, ou que vai fazer esse rito de passagem para ser um jovem adulto, aquilo que o pai esperava do filho não acontece. Aquele comprometimento, aquela responsabilidade, a maturidade desse filho diante das novas responsabilidades. Aí o pai começa a questionar comportamentos, começa a criticar comportamentos desse filho, né, que já tem 19, 20, 21 anos, e esse filho que não terminou os estudos, mal terminou o ensino médio, vai para a faculdade, aí ele faz um ano de alguma coisa, de 6 meses de outra, não se define, não trabalha, tem dificuldade de arrumar trabalho, aí começa a ter umas ideias mais libertárias. Aí o pai começa a ter conflitos. O pai começa a entrar em desespero, né, por não perceber nesse filho o resultado esperado. Aí vamos atrás do psicólogo. Aí eu digo, no caso, né, o filho tem 22 anos. Mas desde quando o seu filho faz uso da maconha? Desde os 14. E o que você fez, né? Como é que você atuou nesse sentido? Eu achei que não tinha nada, não tinha problema, maconha, uma droga leve. E aí é quando a ficha cai. Por quê? Com 14 anos ele começou a usar maconha, experimentar maconha. Com 22, ele continua usando maconha todos os dias, com uma frequência absurda, com maior intensidade, já tem experiências com outro tipo de substância, muitas vezes com álcool, que é uma outra droga, só que é uma droga lista. Então, aquele adolescente que lá atrás começou a fazer um uso experimental, hoje faz um uso quase que cotidiano, diário, e inseriu até isso como um comportamento, e traz até como um comportamento social. E aí, depois de 6, 7, 8 anos, aquilo que lá atrás poderia ser trabalhado de uma maneira muito menos, com muito menos intensidade, exigiria muito menos empenho, agora vai exigir desse pai e dessa mãe um esforço muito maior. Porque agora, adulto, vai ser muito mais complicado esse pai impor a sua autoridade moral e aí conseguir fazer com que esse filho, de alguma maneira, siga aquele caminho, ou pelo menos comece a ter escolhas mais saudáveis para a sua vida. Por isso que eu quero estar aqui agora, para evitar que você passe por essa situação. Porque aquilo que a mãe ou o pai deixa de fazer com 14, 15, 13 anos de idade do seu filho, lá na frente ela vai colher. Os prejuízos. São todos? Não. Mas pode ser o seu filho. Pode ser do seu filho. Por que não? É aquela velha história, não, comigo não vai acontecer, com meu filho não vai acontecer. Quem disse? Você não é Deus com o poder da onisciência, né? Então, é muito engraçado, trágico isso. Porque muitos pais chegam e falam, poxa, se eu tivesse atuado antes, pois é, não foi possível. Então, exige, neste momento, um investimento muito maior, um investimento de tempo, de energia, às vezes financeiro.
Porque muitos desses meninos que começam com 14 anos, quando chegam aos 20, 21 anos, são dependentes. E não conseguem parar de usar droga, não conseguem parar de usar maconha, eles não conseguem viver a realidade de uma maneira realista. E se não são os pais que estejam por trás ali dando suporte, esses meninos, essas meninas estão totalmente perdidos. Eles não conseguem ter segurança, eles não conseguem ter determinação, eles não conseguem ter foco. Existem jovens que vão ficar prejudicados e não serão adultos produtivos. E você quer isso para o seu filho? Para sua filha? É claro que não. Mas o que você está fazendo hoje para evitar que isso aconteça com ele? Enquanto você ficar aceitando a ideia de que fumar maconha, usar droga é comum, todo mundo usa, meu filho também está usando, minha filha também está usando, daqui a pouco ele para. Enquanto você ficar com esse discurso, mais você estará ajudando o seu filho a continuar fazendo uso de drogas. É uma responsabilidade que você tem para com ele também. Mas quem vai ganhar com isso? Toda a família. Não só o seu filho, mas você também, seu marido. Se você mora sozinha, se você cuida apenas, se você é pai, né? Você vai perceber a importância de envolver-se nesse processo. E aí entra uma outra questão. Muitas vezes esses meninos, essas meninas começam a usar droga, começam a ter os seus contatos, começam a ter a sua vida. Esses pais, essas mães, às vezes por dificuldades de relacionamento, às vezes de comunicar-se com esse filho, vai deixando as coisas acontecerem. Está dando conta, está fazendo as coisas, está vivendo. Por quê? É uma forma também de não atuar, é uma forma também de não ter que fazer esforço nesse processo. E muitos pais entram no processo de negação. É terrível isso. E não adianta, quer dizer, adianta, mas poxa vida, para que esperar 5, 6, 7, 8 anos? Vou esperar para ver São Tomé? Não, tem que atuar agora, preventivamente, para evitar que coisas ruins aconteçam. 8 anos para se pedir ajuda. É o tempo mínimo médio de um paciente que tem problema com drogas. Em 8 anos, muita coisa pode acontecer de ruim. Sonhos serão deixados para trás. Aquilo que antes era feito, começa a não ser feito mais. Aquilo que antes poderia ser um projeto de família, começa a não ser mais. Então, existe uma influência muito grande da mídia, influência muito grande das pessoas. E nós precisamos, como adultos responsáveis, como pais e mães, atuar neste contexto. Tá, mas o que eu faço? O que eu faço agora? Vamos lá. Para os pais que já estão vivendo esse problema, vamos trabalhar em cima disso? Vamos começar a trabalhar em cima disso? E para os pais que não estão com esse problema, previna. Prevenção é tudo. Prevenção ajuda. Prevenção, ela evita que coisas ruins aconteçam. Intervenção e prevenção.